Muito boa tarde, muito boa tarde. Brasília, 5h30 da tarde, 30 de junho de 2021, ou qualquer dia, qualquer horário que você assistir esse vídeo. Para mim é um prazer enorme estar aqui abrindo esse Lift Talk. É um prazer muito grande, porque hoje a gente tem, a possibilidade de conversar especificamente sobre o papel do Banco Central em relação às inovações financeiras e tecnológicas. Eu vou fazer um contexto muito rápido do ecossistema Lift e já vou chamar Paulo Stein, presidente da FENASBAC, para fazer a abertura. Então, se você está aqui pela primeira vez, o que é improvável, mas possível, o Lift Lab é um hub de inovação, um espaço de aceleração de ideias inovadoras financeiras e tecnológicas. Nós estamos na nossa 4ª edição, passaram no Lift mais de 600 inscritos, 60 acelerados. Esses acelerados receberam mais de 100 milhões em investimento pós-Lift, o que para a gente é uma grata surpresa. E o Lift Lab ganhou um prêmio internacional em Singapura, que também para a gente foi uma honra. No ecossistema do Lift, a gente tem o Lift Talks, que é essa conversa. Temos mais de 20 talks, mais de 50 mil pessoas já assistiram um dos nossos talks, de novo, o que me deixa muito feliz. E completa o ecossistema o Lift Day, que é o nosso evento anual, onde a gente celebra tudo que aconteceu no Lift do ano anterior, e a revista Lift Papers, que é uma publicação com todos os artigos dos projetos e de especialistas sobre o que está acontecendo de inovação em finanças. Eu não vou me demorar, mas antes de passar a palavra para o Paulo, eu vou lembrar uma coisa. Se você ainda não assinou nosso canal, assine, porque essa é uma conversa que a gente tem com constância. O Lift Talks acontece de 15 dias e a gente sempre traz a ideia de inovação financeira nesse canal. Por favor, eu vou pedir para subir ao palco virtual Paulo Stein, presidente da Federação Nacional das Associações dos Servidores do Banco Central. Paulo, prazer enorme estar com você aqui. Eu deixo o teu espaço para abertura. Obrigado, boa tarde, Rodrigo. Obrigado pela apresentação. Uma boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo. Eu sou o Paulo Stein, presidente da FENASBAC. É uma honra poder estar aqui hoje abrindo esse Lift Talks, em que contamos com a presença do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, para uma exposição que fará sobre as iniciativas de inovação do regulador que tem transformado todo o sistema financeiro nacional. Temos um sistema de pagamentos instantâneo reconhecido e premiado internacionalmente. Nosso modelo de Open Banking é um dos mais robustos do mundo. Foi aberto um sandbox regulatório que aproxima o Banco Central de ideias inovadoras provenientes do mercado e que irão avançar discussões sobre aspectos regulatórios em nosso país, além de estarmos, mais do que nunca, fomentando ações sustentáveis como base para os caminhos de um futuro melhor para todos nós. O ecossistema Lift é ainda um poderoso indutor da aceleração nesse cenário, além de propiciar uma relação de aprendizado mútuo que nos traz evolução como país dentro da esfera global. Com frequência, vemos os projetos que passaram pelas edições anteriores do Lift impactando o mercado e contribuindo para a agenda BC #. São muitos os frutos nascidos e também amadurecidos pelo Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas. Aqui na FENASBAC temos muito orgulho de fazer parte da história de cada um destes projetos, assim como nos orgulhamos de ter o Lift integrando nossa própria história, ombreados desde o início com o Banco Central do Brasil. Hoje marcamos o início da 4ª edição do Lift Lab, dando logo mais as boas-vindas aos projetos selecionados para estarem conosco nesse ciclo. Não posso deixar de ressaltar o apoio fundamental de todos os parceiros de tecnologia do Lift, que suportam o projeto em sua essência, através da difusão do conhecimento das inovações tecnológicas disruptivas dentro do Lift Lab e na produção da Lift Papers. A experiência e o resultado de cada projeto acelerado
é influenciado pela AWS, Microsoft, Cielo, Seller, R3, IBM, Multiledgers, Oracle e agora a RTM, além do Instituto Fenasbach. Igualmente, agradeço por todas as vezes em que representantes das empresas parceiras do LIFT participaram de outros LIFT Talks, que agregam tanto à comunidade e aos participantes do laboratório. A coordenação conjunta desse projeto entre a Fenasbach e o Banco Central celebram a união, pilar essencial para o sucesso de nossos objetivos. O Banco Central, como vetor da inovação e tecnologias financeiras, é uma realidade e fico feliz por poder ouvir, junto com todos vocês, o presidente desta autarquia, Roberto Campos Neto, reforçando aqui hoje as iniciativas que marcam essa identidade. Presidente Roberto, agradeço desde já por sua presença e ansioso aguardando aqui a sua explanação. Por gentileza, suba ao palco virtual. Muito obrigado, Paulo. Queria agradecer a parceria da Fenasbach com o Banco Central. Sou apaixonado pelo LIFT já há muito tempo. Acho que esse tipo de iniciativa está produzindo frutos muito importantes aí para o futuro da inovação no mundo financeiro brasileiro. Queria agradecer a todos que nos assistem. Então, eu acho que a ideia aqui na apresentação é falar um pouco do meio ambiente que nós vivemos, e aí depois eu puxo uma apresentação, então, e aí falo um pouco mais da nossa agenda. Mas acho que vale a pena gastar alguns minutos falando desse meio ambiente que a gente está vivendo hoje. Então, a gente começa a perceber que a gente veio em fases, né, no tema de inovação tecnológica, primeiro com um avanço na capacidade computacional, um avanço na capacidade de produzir dados, posteriormente de guardar dados, e a gente está numa fase de análise de dados, né, onde a gente avança muito em métodos de análise de dados, inteligência artificial, os superalgoritmos, e eu acho que agora a gente está num estágio onde, depois de muito investimento, né, os agentes começam a se perguntar como que eu consigo monetizar os dados. Então, acho que a gente está entrando numa era que a verdadeira guerra é a guerra dos dados, é a guerra de obtenção de dados, de monetização de dados. Então, de novo, isso significa que as pessoas vão ser empoderadas, a tecnologia é o maior instrumento de democratização que a gente viu na história recente. A tecnologia faz com que você consiga trabalhar remoto, faz com que a sua opinião possa ser ouvida de uma forma muito mais ampla do que no passado, faz com que você consiga trocar ideias e fazer projetos coletivos em formatos não existentes anteriormente. Então, a democratização via tecnologia é um grande movimento, esse movimento de transformação. Quando a gente olha no mundo financeiro em específico, a gente vê que grande parte, né, da barreira de entrada para novos entrantes e do custo da intermediação financeira, ela se dá à informação, né? A assimetria de informação gera custos. A gente vê que, basicamente, quando a gente decompõe o spread financeiro, a gente tem elementos de assimetria de informação em todos os lados. A gente tem na parte da informação do cliente, né, no histórico de crédito do cliente, na parte de garantias, todos os lugares onde nós olhamos na transação financeira, entre a transação, a garantia, a execução, existe um problema, de assimetria de informação. Então, o que a gente tem visto, né, é que o mundo financeiro está embarcando, né, nessa nova dimensão de capturar informação, né, e organizar a informação. E a gente tem algumas convergências acontecendo. Uma das convergências que está bastante clara há algum tempo, né, é as fintechs, ou seja, pequenas plataformas médias e algumas até grandes plataformas de tecnologia que estão começando a oferecer diversos serviços financeiros. Isso ficou mais claro no mundo de pagamentos, mas hoje a gente vê uma segmentação mais completa nesse sentido. Então, essa foi uma primeira fase onde a gente via, né, as fintechs subindo, ganhando competitividade, né, e começando a trabalhar junto com os bancos.
E, mais recentemente, a gente tem uma outra fase, que eu acho uma fase mais relevante, principalmente em face ao que foi dito da importância dos dados, que é a mídia social entrando no mundo de finanças. E a mídia social entrando no mundo de finanças cria um ambiente disruptivo que eu acho que é muito mais acelerado, né? Então, a grande batalha hoje é nesse sentido, né, da obtenção, avaliação e uso de dados. Isso faz com que vários paradigmas sejam transformados. Por exemplo, né, na minha época de analista, de tentar analisar empresas, era mais fácil, a gente olhava o cash flow, ou seja, o produto do cash flow de uma empresa, a gente trazia valor presente, analisava os fatores de risco no cash flow, você conseguia chegar ao valor de uma empresa. Hoje, hoje não é mais assim, não é só você olhar o cash flow. Hoje o cash flow precisa ser sustentável. Qual é o parâmetro de sustentabilidade do cash flow? Então, eu preciso saber se o meu cash flow é sustentável, eu preciso descontar por fatores diferentes. E, além disso, né, eu tenho um ativo que ficou muito importante e que ele é muito difícil de ser quantificado, que é a data, a informação. Então, não só olhar o cash flow, eu preciso saber o que a empresa tem de dados, como é que ela vai usar os dados, como é que ela vai monetizar esses dados. Então, tem esse novo conceito do data cap, né? Ou seja, a empresa tem um market cap, tem um data cap que a gente precisa olhar ao longo do tempo. Então, eu acho que isso aí é muito importante. A gente vê grandes investimentos nessa área de tecnologia de informação ligada à parte de comportamento, né, dos consumidores. Cada vez mais os consumidores estão reagindo, né, aos algoritmos que sugerem compras de produtos. Isso tem aumentado 50% ao ano, né, o volume de compras que em relação a isso. A gente tem essa parte de mídia social, que na parte de pagamentos a gente consegue já ver com alguma clareza o que está acontecendo, ou seja, tem um volume, tem um movimento de fusão, ou seja, de convergência entre pagamentos, mensageria e conteúdo. Isso faz com que a cadeia de venda, o elo de venda de um produto, você tenha um elo completo, você pode anunciar, vender, pagar e avaliar o que o cliente achou do produto. O volume de informação que isso produz é descomunal, né, perto do que a gente está acostumado em termos de informação sobre o comportamento do cliente. Então, a gente vê isso. E aí, mais recentemente, eu acho que a gente entrou numa onda, né, que também vai gerar uma ruptura, uma disrupção para o próprio mundo, né, das Big Techs, né? A gente vê algumas reações de reguladores, né? O Congresso americano, claramente um exemplo, onde, bom, a gente tem muita informação concentrada em poucas empresas, tem aí um oligopólio de dados, vamos dizer assim, e a gente começa a ver que existem iniciativas, né, algumas iniciativas surgindo, de tentar monetizar essa informação em prol do consumidor, ou seja, hoje tem algumas empresas que ganham muito com seus dados, por que você não ganharia mais com seus dados? Então, esse é um movimento que o Banco Central se insere, no movimento de pagamentos, no movimento de ruptura de tecnologia avançando, e no movimento de ciência de dados sendo cada vez mais relevante para toda a intermediação financeira e o padrão de consumo dos clientes, né? Então, a gente vê já algumas empresas fazendo digital wallets, ou seja, eu vou criar uma carteira com as suas informações e essa vai ser a sua poupança. Se alguma empresa quiser negociar com você, ele vai entrar na sua carteira de informações e ele vai te pagar por isso. A gente tem alguns outros, alguns que ficaram mais famosos recentemente, como o BitCloud, que na verdade é uma forma de colocar valor, né, na sua reputação. Então, e foi iniciado simplesmente fazendo um download do Twitter. Então, assim, a gente consegue ver que as empresas estão achando formas de monetizar informações fora do ecossistema das grandes empresas de tecnologia. Isso está acontecendo bastante. E a gente tem uma outra coisa acontecendo, e muito relacionado ao que nós estamos vendo hoje, que é esse mundo do Lift, que é o DeFi, ou seja, finanças descentralizadas. Quando eu olho os projetos do Lift, quando eu olho os projetos de Sandbox, quando eu falo com pessoas que estão interessadas em mostrar projetos aqui no Banco Central, grande parte dos projetos hoje estão fora do mundo regular, do mundo de regulamentação, de regulação tradicional. Eles saem, a gente está indo para esse mundo de finança descentralizada, está sendo muito impulsionado por moedas digitais, né, por criptoativos, por blockchain, nós vamos falar muito disso hoje, né? Então, acho que é importante só
falar um pouco do meio ambiente, eu vou puxar uma apresentação e a gente vai falar agora mais específico do que o Banco Central está fazendo. Compartilhar. Obrigado. Bom, obrigado, gente. Agora eu não vejo mais vocês, só vejo a apresentação. Espero que esteja tudo bem. Então, falando um pouco do roteiro da nossa apresentação, falar um pouco do que a gente tem visto, vai ser um pouco uma repetição do meio ambiente que eu mencionei, falar um pouco do PIX, do Open Bank, do sandbox regulatório, da moeda digital, que para mim a curiosidade virou um assunto bastante discutido, inclusive nas reuniões do BIS, que é uma agremiação aí dos banqueiros centrais. Toda essa parte de sustentabilidade, que eu acho que é muito importante avançar junto, lembrando que um fator comum aí em grande parte dos países do que a sociedade demanda, né, da saída dessa crise, é que seja uma saída sustentável e que seja uma saída inclusiva. Então, eu acho que a nossa agenda encaixa bastante nisso. De novo, falar um pouco... a gente já falou um pouco disso na introdução, mas a gente vê um pouco essa evolução de dados, velocidade de dados, tendência de dados, serviços financeiros. A gente consegue ver aqui esse custo, né? Basicamente essa lei de Moore, aí, onde os custos caem numa forma quase exponencial. A gente vê a parte de velocidade de conexão, então isso faz muito parte do que eu mencionei anteriormente. Aí, quando a gente olha a nossa agenda, eu não vou ter tempo de falar tudo sobre a nossa agenda, mas é muito importante focar nas dimensões da agenda e dizer que quando nós fizemos essa agenda e parecia muito ambiciosa, nós nunca paramos a agenda, nunca freamos a agenda em nenhum momento durante a pandemia, nós seguimos com o projeto, ao contrário, alguns projetos foram até antecipados, como o próprio PIX, e a gente vê que grande parte da agenda está sendo completa, ou seja, está avançando de forma considerável, e agora nós vamos começar a pensar na segunda parte da agenda, ou seja, agora terminar os projetos existentes e pensar quais são os novos projetos. Então, essa é parte do que o Banco Central está pensando hoje. Bom, vamos terminar os projetos, vamos fazer uma avaliação dos projetos, sempre lembrando que grande parte dos projetos foram pensados e são avaliados, são aferidos com alguma frequência. A gente vai descobrir que alguns projetos tiveram resultados melhores do que o esperado, outros tiveram um resultado um pouco abaixo do esperado, faz parte, né, dessa inovação que a gente está inserido. Eu acho que vou começar falando do PIX. O PIX foi uma grande revolução, uma grande surpresa, né, para nós. O PIX nasceu de uma simples pergunta: o que as pessoas esperam, né, de um meio de pagamento? E aí você pode pegar pesquisas feitas em ambientes fechados, nos gamers, que são esses jovens que gostam de jogar esses jogos online e se comunicar através de plataformas relacionadas, e a gente vê que, basicamente, a demanda que existia era um meio de pagamento que fosse rápido, barato, transparente, seguro e aberto. Em algumas das pesquisas também aparecia privado, né? E a gente entende que privado aí tem um ângulo de não ser rastreável, mas não era uma exigência tão relevante quanto as outras. Os outros quesitos eram mais importantes, né? Então, o PIX nasceu disso, de facilitar a vida das pessoas, viabilizar novos modelos de negócio, reduzir custos, contribuir para essa digitalização. De novo, tem que ter velocidade, disponibilidade, segurança, conveniência, a parte de ser interoperável, de ter a mesma plataforma para todos, de forma que você elimine a barreira de entrada para um produto que seja universal em termos de meio de pagamento, a parte de ter informações agregadas, o ambiente aberto, que a gente já mencionou. E aí é o resultado do PIX, né? Nós fomos muito surpreendidos, principalmente no começo, né? Estamos com 244 milhões de chaves, quase 88 milhões de pessoas, grande parte dos bancarizados já usam PIX. Na parte de pessoa jurídica, 5,8 milhões de CNPJs. Hoje o Brasil tem mais ou menos entre 6,5 e 7 milhões de CNPJs, então grande parte dos CNPJs já estão dentro do PIX. A gente começa a ver um uso de pessoas para negócios maior,
começou com pessoas para pessoas muito mais intenso, e a gente vê que ele está ocupando um espaço, o Pix está ocupando um espaço no mundo de pagamento, cada vez mais relevante, lembrando que ele também tem facilitado, né, vamos dizer assim, uma pulverização no mundo de negócios. Ele é um instrumento que faz com que novos modelos de negócio surjam, por exemplo, modelos de negócio com vendas de itens que têm o ticket muito baixo, que é muito difícil fazer com transferência. Então, a gente vê aí que foi uma grande surpresa. Pessoalmente, quando nós lançamos o Pix, eu esperava, e era, acho que mais ambicioso que a média, esperava 10 a 15 milhões de chaves num período de 6 meses. Né? Isso aconteceu em poucos dias. Então, isso mostra a demanda que as pessoas têm por esse instrumento, né? E como as pessoas se engajaram nesse movimento. A gente vê agora aí um pouco o breakdown entre pessoas e empresas, e a gente vê, em termos de volume e transações, o que é entre pessoas, o que é entre empresas, o que é pessoas para empresas e empresas para as pessoas. Então, a gente vê que grande parte é o P2P, que é as pessoas para pessoas, né? Mas a gente está expandindo nas outras áreas. Existem ainda algumas empresas que estão ajustando suas plataformas, mas o Pix, de novo, foi uma grande transformação. Recentemente ganhou um prêmio de melhor sistema de pagamento instantâneo do mundo. Então, assim, eu acho que mostra esse reconhecimento, que é basicamente o trabalho da equipe do Banco Central aqui, de ter lançado esse produto de uma forma tão rápida, tão acelerada e tão eficiente. A gente tem uma agenda evolutiva, como todo projeto de tecnologia, a gente sabe como ele nasce, mas você não sabe exatamente como ele termina. À medida que você vai aperfeiçoando uma plataforma de tecnologia, você vai tendo novas ideias, né? Então, a gente tem o Pix Cobrança, a gente tem o Pix Saque, o Pix Troco e o Pix Agendado. Lembrando que a gente usa muito aquele conceito do Smart Outsourcing, ou seja, a terceirização inteligente. Ou seja, se tem alguma coisa que hoje é um custo, né, que eu posso transformar em um benefício através de uma plataforma digital, então esse mundo de terceirização inteligente, a gente tem vários exemplos, em volta, exemplos muito usados hoje, de empresas que tiveram grande sucesso. Então, a gente olha, por exemplo, o caso da ATM, que é um produto muito bom, mas é um produto que você precisa ter uma máquina física, alugar um espaço, você ter alguém que vai lá, recoloca o dinheiro, né, tem um custo. De novo, o produto é muito bom, presta um serviço muito bom, você tem um custo e você transfere o custo para as pessoas. E a ATM, obviamente, faz outras funcionalidades. Mas e se a gente pudesse pegar um pedaço pequeno do que o ATM faz, por exemplo, essa parte de saques, e se a gente pudesse ter um sistema onde todas as caixas registradoras de todas as lojas fossem uma potencial ATM, né? Ou seja, uma potencial fonte de operações nesse sentido. Bom, então você transforma uma coisa que tem um custo em uma coisa que tem um benefício. Tem um benefício para os lojistas, porque para o lojista ter muito dinheiro no caixa é um problema, ele tem que pagar por transporte numerário, tem um tema de segurança, principalmente nas pequenas cidades, em lugares no Brasil onde não tem agência bancária, onde às vezes não tem nem ATM, né? Então é um problema para as empresas. De novo, as empresas pagariam para ter um cliente na boca do caixa. A gente vê outros exemplos de produto onde as empresas disputam para ter o cliente na boca do caixa. Então, você tem um valor para a empresa, você tem um valor para o cliente, porque se ele pode sacar dinheiro em qualquer caixa registradora, em qualquer comércio, em qualquer loja, ele precisa ter menos dinheiro na carteira, né? Ele, em algumas cidades que ele tem que pegar uma condução, um transporte para sacar dinheiro em outro lugar. Então, isso, de novo, é um conceito de terceirização inteligente, porque você melhorou a vida de quem está de um lado, melhorou a vida de quem está de outro, e como você tinha um custo que você não tem mais, você faz um produto, um serviço de graça ou a um preço muito mais baixo. Lembrando que os dois serviços vão conviver sempre. A gente sempre entende que, de um lado, você vai ter, né, um central de atendimento, um PAB, uma coisa que vai ter mais serviços financeiros, e você vai ter o serviço básico que vai ser feito dessa forma. A gente tem o Pix por aproximação, o Pix Offline. Hoje eu falei, algumas pessoas perguntaram o que era o Pix Offline, e eu fiquei aqui, então acho que é uma oportunidade também para esclarecer. Esse é um projeto de transferir, né, o Pix Online, que é quando você tem sinal, para uma forma de pagamento offline. Então, hoje, existem várias tecnologias, tem uma que é por aproximação, que é basicamente eu tenho um cartão do Pix, aproximo do celular, carrego o cartão, pago de uma forma offline, depois eu posso transferir o saldo de volta para o online. Existem algumas tecnologias, a gente está olhando como fazer isso.
tem um mecanismo especial de devolução, a gente tem várias novas funcionalidades, não para por aí, obviamente eu não posso falar muito além disso. A gente tem o Pix Internacional, a gente já está fazendo alguns projetos conectando, por exemplo, com uma conversa já mais avançada com a Itália, então a gente entende que isso também pode servir como elemento de pagamento transfronteiriço. Então, a gente, obviamente, faz tudo com consulta pública, grande parte dos nossos movimentos envolvem os agentes, para a gente ter certeza, né, de que, de fato, existe um benefício para a sociedade do que está sendo feito. Eu falei um pouco do Pix, falar um pouco do nosso Open Finance, que começou como Open Banking. A gente entende hoje que o conceito precisa ser muito mais amplo, né? A gente precisa, de fato, naquela minha explanação inicial, onde eu falei do meio ambiente que nós vivemos, eu insisti muito que o tema de dados é o tema mais relevante, que as pessoas precisam monetizar seus próprios dados, né? Então, o Open Finance ele faz isso, ele é uma via de duas mãos. De um lado, os clientes conseguem comparar preços entre os agentes financeiros, de outro lado, os agentes financeiros conseguem ter acesso aos dados dos clientes de uma forma mais homogênea, então você reduz aí a barreira de entrada para o sistema, mas faz também com que o cliente, né, o consumidor, o cliente de serviço financeiro, possa ter um produto mais sob medida, né, num custo mais acessível. A gente tem as fases aí do Open Banking, eu não vou falar muito sobre isso, porque é uma coisa mais técnica, mas, de novo, a gente compara o que a gente está fazendo com o resto do mundo, a gente entende que a gente tem um espectro mais amplo, grande parte dos países escolheu começar com poucos participantes e poucos produtos. Nós decidimos fazer muitos participantes, ou seja, já começa com 700 participantes, mas começar com poucos produtos e abrindo o leque de produtos aos poucos. Então, é um pouco a forma que nós encontramos de fazer esse projeto. O Lift, de novo, não preciso falar que eu sou apaixonado pelo Lift, né? A gente olha o processo, né, da maturidade da inovação, e eu acho que quando me falaram o dinheiro, né, sobre o dinheiro, a quantidade de recursos que já foi investida em projetos Lift, eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte disso. A gente tem uma criação, uma maturação, uma validação. Então, a gente começa aí na pesquisa básica, com formulação de tecnologia e a validação, né, dos quesitos. A gente tem uma parte de maturação com protótipo e a gente tem a parte de validação. Então, de novo, é muito importante. Você tem o Pix, você tem o sandbox regulatório, são coisas diferentes. Uma coisa é transformar uma ideia em projeto, a outra coisa é transformar o projeto em realidade. Então, de novo, é muito importante ter os dois. Resultados dos lifts, do projeto Lift 2019-2020, realmente espetacular. A gente vai falar um pouco disso mais à frente. Eu sempre olho esses projetos na fase mais intermediária, na fase final, sempre que eu tenho acesso, e eu vejo que está muito em linha com o que o Banco Central está fazendo, que nós achamos que é importante, e às vezes sou surpreendido por ideias, né, de temas que eu pensei, mas não tinha conseguido entender aquela ideia ou aquele projeto naquele formato, né. O sandbox regulatório, também muito importante, lembrando que não é só ter um ambiente de transformar ideias em projetos, mas transformar os projetos em realidade, com um ambiente aí mais fácil, né? Abaixar a barreira de entrada para que esses projetos entrem em funcionamento no mundo de intermediação financeira. Eu falei um pouco sobre essa convergência, um exemplo de como mídia social, como esse tema de dados está entrando na nossa vida, no dia a dia, como que isso gera inovação financeira, esse uso intensivo da nuvem. E aí, lembrando que nós temos projetos que correm em paralelo. E correm em paralelo por uma razão, né? Porque existe um ponto de encontro na frente onde todos eles se encontram e se relacionam. Então, tem um sistema Pix que vai ter novas funcionalidades, vai se transformando numa identidade digital. A moeda, que tem uma identidade digital também, que vai se digitalizando, vai se aperfeiçoando, e que termina num projeto de moeda digital. E como tudo gira em volta de dados, eu tenho um ambiente onde as pessoas estão empoderadas, né, dos seus dados,
né, e conseguem acessar o mundo financeiro, né, através de um portfólio de dados. Eu acho até que tem alguns outros segmentos que vão vir em breve, que vão mostrar que esse mundo de dados, de empoderamento das pessoas através de conteúdo, está só começando. Falar um pouco da moeda digital, o real digital. Então, a gente acompanha esse tema há algum tempo. O grupo de trabalho foi criado em agosto de 2020. A gente tem brainstorms, assim, reuniões semanais. Tivemos uma reunião ontem muito interessante sobre começamos já a olhar mais a plataforma de tecnologia, mais os detalhes. Já anunciamos aí o que são os pilares principais. A gente olha os países que já implementaram esses projetos. E a gente olha um pouco o que acontece. Obviamente, alguns países enxergam moeda digital de uma forma um pouco diferente da gente. A gente entende, né, que, por exemplo, você bloquear recursos e emitir moedas, que é o que a gente já tem nos modelos eletrônicos brasileiros, a gente não entende que isso é uma moeda digital, mesmo porque a gente já faz isso há muito tempo. Então, se a gente pega, por exemplo, o $100, que é um projeto de Bahamas, ele é muito parecido, né, com essa moeda digital que a gente já faz, que é uma forma de emitir moeda com recursos bloqueados de forma não alavancada. Então, a gente tem as diretrizes, primeiro entendendo que a moeda é uma extensão, né, do real físico, então ele é emitido pelo Banco Central, mas a gente acha que a custódia deveria ser descentralizada, então ele tem emissão centralizada e custódia descentralizada. A gente tem o online e o offline, né, e aí a gente precisa ter certeza que a tecnologia do offline é integrada de tal forma que quando você sai do online, vai para o offline e volta para o online, você consegue ter a rastreabilidade, né, da moeda. A gente entende que ele está muito aliado com essa nova tecnologia de smart contracts, da parte de internet das coisas, as moedas programáveis, que é um tema que nós debatemos. Entendemos que ele não vai ter remuneração, não queremos que seja um competidor, né, do mundo de funding de curto prazo. A parte de segurança jurídica é muito importante, ser rastreável, no caso, para a gente, significa conseguir acompanhar os negócios, né, com um mapeamento central. É muito importante falar da prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Interoperabilidade é essencial, e aqui a gente tem feito um esforço, falando com outros países, entendendo que se os países fizerem projetos com plataformas tecnológicas muito diferentes, a gente vai ter uma dificuldade no futuro de fazer com que essa moeda digital seja um pagamento transfronteiriço eficiente, né? E a parte cibernética, que nem preciso mencionar, que sem a parte cibernética fortalecida, a gente não consegue avançar com esse projeto. Então, o debate sobre as diretrizes estabelecidas, percepção da sociedade sobre a tecnologia, a determinação do ritmo de aplicação, e aí a gente entra na parte dos subsídios para novos avanços. Então, a gente tem esse guia, esse rumo que nós determinamos, sempre em discussão com a sociedade. Eu vou terminar um pouco aqui, eu acho que eu fiz um apanhado geral do que é o projeto. A gente tem um tempo aí para discutir coisas mais em detalhe. Queria, de novo, agradecer a oportunidade e estou aqui à disposição para as perguntas. Obrigado. Roberto, somos nós que agradecemos a sua apresentação. A gente vê uma apresentação como essa e a gente vai conversar, mas por onde começa, né? Um sistema de pagamento instantâneo tão moderno e eficiente como o Pix, o Open Banking, que na verdade, né, sempre foi um Open Finance, um desenho, a gente já chama ele de Open Finance, moeda digital, né, uma visão de DeFi, de tokenização, né, dos ativos. Então, acho que a gente tem um espaço muito grande para conversar. Mas eu gostaria de começar pela ideia do Lift mesmo. A gente vai voltar ali rapidamente. O Lift Lab integra a estratégia do Banco Central para o fomento da inovação e da tecnologia no mercado financeiro. Como essa iniciativa é importante, eu queria que você falasse um pouco mais como ela se encaixa, né, nessa visão do regulador com o sandbox. Bom, primeiro... tá aqui. Bom, primeiro, é muito importante
dizer que eu estou muito feliz de ver os 50 projetos que se transformaram em produtos, né? Então, a gente tem resultados práticos do dinheiro que já foi investido, dos recursos que já foram investidos nesse projeto. E lembrar que o ambiente, né, onde a gente precisa de um ambiente de fomentar a inovação, né? Então, a gente vê a diferença entre países onde esse ambiente de inovação ele é mais, vamos dizer assim, fertilizado do que em outros, e a diferença que isso faz. E a diferença que a tecnologia faz em empoderar as pessoas e na diferença dos países onde os avanços tecnológicos são mais vistos, né? Então, acho que isso é muito importante. Uma coisa que eu sempre digo é que o Brasil tem um custo, né, o doing business, o custo de fazer negócio, que é muito elevado, e nós temos uma diferenciação entre o custo de dar certo e o custo de dar errado, que é muito elevado, né? Então, o custo de dar certo, ou seja, o custo de montar uma empresa que dá certo é alto, mas o custo de montar uma empresa que dá errado é altíssimo. Você tem um contencioso e tal. E esse mundo de inovação, a gente precisa ter projetos, ter veículos como o Lift, que fazem com que esse custo de experimentação seja baixo, né? Você não vai achar nenhuma empresa de tecnologia, hoje nenhuma, onde o fundador ou os participantes participaram de projetos anteriores que deram errado, né? Se tem uma coisa que é fato no mundo de tecnologia, é que eu quero contratar a empresa, eu quero contratar um projeto de alguém que já deu errado várias vezes, porque ele aprendeu, ele evoluiu. Então, a gente entende que esse conceito antigo de dar certo e dar errado, ele também muda com a tecnologia. Por isso que a gente precisa de um ambiente que fomente, né, e que faça com que seja fácil, né, de transformar ideias em negócios. Lembrando que é natural que algumas ideias não prosperem, que alguns negócios digitais não tenham a possibilidade de ir para frente, mas se o ambiente for amigável e se as pessoas tiverem uma barreira de entrada, ou seja, um acesso ao capital, um acesso à ideia que seja mais fácil, aí sim nós prosperamos. Então, é muito importante falar do Lift nesse sentido, que nós acreditamos que uma das coisas que é muito importante, o brasileiro é muito empreendedor, a gente já viu isso. Ontem mesmo estava fazendo uma videoconferência com uma empresa que tem aí, que desenvolve esses wallets digitais, né, e era um brasileiro, né, em Palo Alto, que estava falando sobre a empresa. Então, assim, a gente vê de fato que nós precisamos fomentar esse meio ambiente, vamos dizer assim. É isso. Obrigado. Maravilha. A gente agradece. Para a gente é muito importante, né, esse papel que o Lift tem exercido na sociedade. De um lado, a gente sempre estressa muito, né? Para quem tá no Lift, quem é selecionado no Lift, e hoje a gente vai ler os selecionados dessa edição, a possibilidade de se aproximar do regulador, abaixar o risco regulatório, entender melhor como funciona e ser, de alguma certa forma, acelerado, e o ganho né, da visão do regulador de um entendimento cada vez maior da tecnologia e dos modelos de negócio que ainda vão surgir. Então, a gente é muito feliz também com mais de 50 projetos e sempre estressa, né, como o mercado lê isso bem e investe em alguns projetos que passaram por Lift. Lembrando que o Lift, eu só acho que é importante dizer que o Lift e o Sandbox, eles são coisas complementares, né? Às vezes as pessoas me perguntam, não, mas tem o Lift e o Sandbox. Não, o Lift é transformar a ideia num projeto, o Sandbox é transformar o projeto em realidade. Então, uma coisa é o canal onde você avança e o segundo é o ambiente regulatório que propicia, né, a introdução do projeto na realidade, no mundo real. Maravilha. Eu vou tocar num ponto que o senhor levantou, que é a moeda digital, ou real digital, ou as CBDCs. Né? Já existem algumas soluções mesmo no mundo. Algumas soluções de atacado para resolver problemas de ineficiência, de liquidação bruta em tempo real, né, em reserva bancária, algumas soluções de varejo para demanda de pagamento 24/7, instantâneo. No Brasil, essas duas foram resolvidas, né? Você tem dentro do SPB o STR, você tem o PIX. Mesmo assim, existem diversos outros benefícios para a adoção de uma CBDC, no nosso caso, de um real digital. Transação cross-border, né? Payment versus payment, dinheiro programado, rastreabilidade, smart contract. Então, existe um arcabouço. Eu estou trazendo uma pergunta dupla do Keiji Sakai, que é um dos nossos parceiros na R3, e do Eduardo Salvatori, que a gente levantou essas perguntas.
Então, assim, quais os principais motivadores e benefícios que o Banco Central enxerga para a implementação de um CBDC no Brasil? Não, essa é uma pergunta excelente, porque foi a primeira pergunta que a gente se fez na primeira reunião, né? E é verdade que tinham algumas pessoas na reunião que diziam o seguinte: bom, se a gente realmente conseguir avançar com o Pix na forma como nós imaginamos, por que a gente precisa de uma moeda digital? Se a gente está dizendo que essas ferramentas digitais nascem da necessidade de ter alguma coisa que é rápida, barata, transparente, aberta e segura, se eu encontro uma coisa que tem essas características, por que eu precisaria de um meio de pagamento como esse, né? Então, acho que esse foi um primeiro ponto que nós mergulhamos muito. E a gente passou a entender que a gente estava entrando num mundo de tokenização, um mundo de blockchain, onde você iria trafegar com contratos que são códigos numéricos, e que uma moeda com código numérico, que é uma moeda digital, ela propiciaria um melhor trânsito, ou seja, uma melhor evolução desse processo. E a gente tem a parte de internet das coisas, o dinheiro programável, que é muito importante, que a gente tem o dinheiro atrelado a um programa, sem entrar muito na tecnicidade, vai ser muito importante ter essa conversa, lembrando que grande parte da tecnologia de criptografia é baseada nessa multiplicação de números primos, ou seja, de métodos numéricos. Tem uma parte muito importante de como vão ser os canais de negociação no futuro. São canais digitais, que são canais movimentados entre os nódulos numa cadeia de blockchain. Então, assim, a gente entende que a tecnologia, não de hoje, mas a tecnologia da frente, né, de algum tempo, e eu acho que como está avançando muito rápido, vai demandar esse tipo de moeda digital. Uma outra coisa levantada por você, que é muito importante, é criar uma forma de pagamentos transfronteiriços mais eficiente. Eu me lembro há um tempo atrás, não muito tempo atrás, poucos anos atrás, eu sempre brincava quando eu fazia palestras, eu dizia para as pessoas qual é a forma mais rápida de levar dinheiro do Brasil para a Inglaterra, né? Eu botava assim, múltipla escolha, e a verdade é que era a forma mais rápida de avião, né? Porque a gente tinha alguns sistemas, o Swift, alguns outros, mas todos eles eram D+2, né? E depois virou D+1 em alguns casos, mas assim, o fato é que nós não avançamos como sociedade, globalmente falando, em formas de pagamento transfronteiriço muito avançado. A gente acha que a moeda digital é uma ferramenta que vai fazer com que isso possa acontecer. Eu acho que tem todo um tema de reduzir o custo do dinheiro, da transação física, mas isso o pagamento instantâneo também faz. Aí eu acho que tem uma parte do mundo de finanças descentralizada que também a gente vê grande parte dos projetos de finanças descentralizadas que chegam até a gente, que está relacionado com a forma de pagamento digital. A gente entende que ter um real digital faz com que você consiga entrar nesse mundo de finanças descentralizado ainda sob a visão do regulador. Então, traz para o regulador a possibilidade de participar desse mundo de finanças não centralizadas. Eu posso dar vários exemplos, a gente não vai ter muito tempo aqui, mas assim a gente consegue ver que isso já está acontecendo. Um outro tema que eu acho super importante, né, nessa pergunta talvez a gente faça vários processos de pensamento, de brainstorm, como a gente chama, e não chegue num formato. Hoje, por exemplo, nós temos perguntas sobre moeda digital que ainda não foram respondidas, né? Nem por mim, nem pelo Banco Central do Brasil, nem por outros bancos centrais. Mas o processo, né, de pensamento que vai levar à confecção dessa moeda, o processo em si, mesmo que você chegue à conclusão na frente, né, que isso não é viável, o que eu não acredito, eu acho que é viável, a gente, inclusive, já anunciou os pilares da nossa moeda, mas acho que esse processo é enriquecedor em si, né? Você descobre tecnologias, você começa a ver formas de fazer negócios diferentes, você começa a analisar o processo de blockchain e começa a ver que eu poderia ter outras coisas em blockchain que eu não tenho hoje. Então, assim, o processo em si é enriquecedor. E, por último, eu acho que quando a gente cria, né, essa dinâmica de inovação, a gente força uma inovação no legado de tecnologia existente no mundo financeiro. Lembrando que alguns bancos grandes, que investem uma fortuna em tecnologia, grande parte do investimento em tecnologia hoje é feita pelos bancos grandes, né? Então, a gente, às vezes, fica com o estigma que o banco grande não produz transformação, mas ele está produzindo transformação. Só que ele tem um legado de tecnologia antiga muito grande. Então, eu acho que quando a gente impulsiona e promove esse debate de moeda digital, de Open Finance, a gente faz também com que os bancos, né, consigam entender
qual é o rumo onde nós estamos indo, e aí a gente consegue fazer um processo, né, de substituição do legado, em termos de tecnologia, de forma mais organizada. Então, eu diria que essas são algumas vantagens que a gente vê da moeda digital. Tem algumas outras, mas acho que essas são as principais. Faz muito sentido. Se a gente tivesse 3 horas para conversar sobre moeda digital, smart contract, né, a gente conversaria. E como eles se encaixam no Pix e no Open Banking, né, nessa visão geral que o senhor apresentou. Mas eu vou dar um pulo aqui. Todo esse processo, né, quando a gente está falando de digitalização, que está claro, né, que aconteceu no mercado financeiro, a digitalização, a tokenização das finanças, existe uma preocupação com a segurança cibernética. Inclusive agora com o uso de computação quântica, né, que é um tópico que tem chamado bastante atenção do mercado em alguns fóruns mundiais de segurança. Como o senhor vê a questão da cibersegurança e quais são os riscos e oportunidades do ponto de vista de um banco central, de um regulador em relação à segurança cibernética? Acho uma pergunta muito importante. Eu acho que você um pouco deu a resposta também. Eu acho que grande parte do que nós temos hoje em termos de segurança de criptografia é baseada nesse método, né, numérico que a gente mencionou, que é o desmembramento de multiplicação de números primos, e isso depende da velocidade computacional. Então, se a velocidade computacional, o aumento, ele é contínuo, você consegue criar programas que acompanham essa mudança. Se você tem um aumento descontínuo na capacidade computacional, aí você passa a ter, né, você passa a suspeitar que em algum momento essa descontinuidade vai criar um processo que vai ser capaz de quebrar as criptografias existentes. Você mencionou a computação quântica. Hoje, eu acho que todos os olhos estão aí olhando para como que a computação quântica está se desenvolvendo, né? Qual é a escalabilidade, né, dessa transformação. Existem já algumas pessoas, eu já visitei algumas empresas, né, no Vale do Silício que estão desenvolvendo aplicativos para a computação quântica que ainda não existe, mas como é uma forma de computação não binária, então você consegue já antecipar algumas coisas. A preocupação é muito grande, é uma corrida contínua, você nunca pode parar, né? A computação vai avançar, o processo, né, e os esforços para quebrar criptografias estão aí, a gente vê aí vários exemplos recentes. No caso do Banco Central, existia um grande temor até em relação a como que o Banco Central se adapta a isso. Eu acho que o Pix mostrou ser um sistema super seguro, né? A gente já tem aí 1 ano de uso, mas a gente nunca descansa. A gente tem que olhar, conversar com as empresas que estão na ponta, é um processo contínuo. Recentemente surgiram algumas tecnologias vamos dizer assim, de quebrar códigos de criptografados que preocupam, mas a gente tem que estar sempre um passo à frente, né? Eu acho que a gente entrou agora numa era de avanço tecnológico que não tem mais volta, né? A gente está num processo na curva muito acelerado e, de novo, volta aquele tema inicial de produção de dados. Então, é isso. Maravilha. Nós vamos, daqui a pouco, ler, né, os projetos selecionados do LIFT. E da parte da FENASBAC, ainda a gente tem 2 anúncios importantes sobre uma aceleração e um projeto chamado Reconhecimento e Inovação com Propósito, que a gente vai ter amanhã, que vai ter sua abertura, que a gente agradece, inclusive. Mas eu gostaria de deixar, então, uma pergunta final antes da leitura. O senhor estará na presidência do Banco Central, pelo menos até dia 31 de dezembro de 2024. A minha pergunta é sobre esse dia, 31 de dezembro de 2024. O senhor olhando para trás, né, do ponto de vista de transformação do sistema financeiro digital, do sistema financeiro nacional, qual é o seu legado de inovação? O que você gostaria de ter deixado, né, como legado de inovação nessa sua presidência? Qual é o meu legado? Não existe meu legado. O legado é do Banco Central, o legado é do time que vem aqui todo dia, de manhã, trabalha, discute, faz as coisas acontecerem. Eu vou fazer parte, né, desse grupo durante esse tempo, espero ter contribuído, mas eu acho que o legado da equipe, o legado do Banco Central nesse período, né, foi ter entendido alguns movimentos grandes que estavam acontecendo,
ter se antecipado, por isso que nós antecipamos o projeto do Pix, por isso que nós gastamos muitas horas, né, discutindo coisas de tecnologia. Alguma pessoa poderia perguntar, bom, mas por que você não está 100% focado em política monetária? Porque o canal da política monetária do futuro não é o canal do presente. E eu preciso entender como é que a intermediação financeira vai se desenhar para poder fazer a política monetária do futuro. Então, assim, eu acho que o legado, né, que a equipe está deixando é um legado de ter se antecipado, de ter visto alguns movimentos que iam acontecer, de ter investido tempo em projetos que se transformaram em realidade, que facilitaram a vida das pessoas, que geraram inclusão, né, que geraram que fomentaram novas ideias e novas empresas, que transformaram o ambiente num ambiente mais competitivo, né, e que faz parte, por último e mais importante, desse movimento grande que a tecnologia faz de democratização, ou seja, de inclusão de pessoas no mundo financeiro. Eu acho que é isso. E é um legado maravilhoso. Eu gostaria de ter tempo de falar o nome de todos que nos ajudaram a compor o Lift, mas eu não tenho como não falar da diretora Carolina Assis de Barros, né, que estava no desenho da ideia lá em 2017, dos nossos companheiros aí, o Aristides Cavalcante, o André Siqueira, de toda a área da Comum, da figura maravilhosa da Camila, do Eduardo. Acho que a gente poderia ficar horas e horas falando aqui das pessoas que ajudaram a construir o Lift, e eu agradeço, em nome de todas, todo o incentivo que o senhor deu ao Lift Lab e todo ao sistema. Então, eu acho que é a hora da gente fazer essa leitura dos projetos, porque tem um grupo gigante interessado em mais coisas, mas tem um grupo de, pelo menos, né, alguns proponentes que querem muito saber se estão na 4ª edição do Lift. Bom, vamos lá, eu vou ler aqui, eu geralmente gosto de falar mais de improviso, mas... Então, o Lift recebeu 50 projetos que fizeram grande contribuição para a evolução do sistema financeiro nacional. O laboratório é um projeto de muito apreço pelo mercado e por esta autarquia. Portanto, é com imenso prazer que hoje faço um anúncio de projetos selecionados para a 4ª edição do Lift Lab. Primeiro, Agro Open Banking. Segundo, centralização para pagamentos de tributos através da carteira digital. Terceiro, empoderamento do cliente bancário. Quarto, finanças para entregadores e motoristas. Quinto, formalização da operação do crédito 100% digital. Sexto, Observatório Amazônia. Sétimo, plataforma de investimento e gestão de nanonegócios. Oitavo, plataforma Open Banking para todos. Gostei desse. Nono, RBDC, Real Backed Digital Currency. Décimo, simplificando pagamentos digitais. E 11º, soluções integradas de câmbio para investimento, RED e COMEX. Sejam bem-vindos ao Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas do Banco Central, em parceria com a FENASBAC, e desejo a todos um excelente trabalho e desenvolvimento. Muito obrigado. Presidente Roberto Campos, eu não tenho como agradecer mais, em nome a todos os servidores dos grupos de apoio aos projetos do GAP, que foram muitos, que todos os anos a gente tem um apoio muito grande dos projetos com 10 servidores, 15 servidores, 20 servidores interessados no que o mercado tem a entregar. Eu agradeço muito o seu tempo, sabendo que seu tempo é muito precioso, e vou fazer 2 anúncios também importantes aqui, mas eu agradeço em nome da FENASBAC e de todo o Axima Lift. Muito obrigado. Bom, tá joia, muito obrigado. Meus amigos, tá lido a lista dos projetos. No site liftlab.com.br, a gente está com a lista agora está sendo publicada nesse minuto, e meus 2 anúncios importantes são: o primeiro é que nesse semestre a FENASBAC entra com uma aceleração no segundo semestre de 2021. Então, a gente está construindo um ecossistema de inovação financeira do zero, de ponta a ponta no Brasil. Esses 4 anos de coordenação do Lift em parceria com o Banco Central nos deu uma visão muito clara do processo de desenvolvimento
de fintechs e soluções inovadoras para o mercado financeiro. Se você é uma fintech, se você é uma startup que conversa com finanças e quer acelerar a sua jornada de inovação financeira, se você é uma empresa que quer participar, desenhar ou acompanhar esses projetos, entra no nosso site, é aceleração.fenasbac.com.br. A gente roda a nossa primeira aceleração agora no segundo semestre. E o segundo grande anúncio que eu tenho para fazer é sobre o reconhecimento e inovação com propósito. Esse vai ser o reconhecimento que a gente tem vinculando para as instituições financeiras inovação com propósito, com impacto. Mas esse é um assunto tão importante que eu vou chamar de novo ao palco nosso presidente da Fenasbac, Paulo Stein, para falar sobre ele e fechar o evento de hoje. Paulo, por favor. Olá novamente, então, Rodrigo. Olha, é muito difícil, né, você ficar só nos bastidores aqui acompanhando, não poder, né, palpitar, enfim, interagir de uma maneira mais efetiva. Mas é muito gratificante também ver esse retorno, né, do nosso presidente com essas colocações, nos trazendo principalmente essa palavra de incentivo, né, de apoio, que o órgão regulador está presente e vai continuar. E muito bacana também, a exemplo do que a gente tem, e principalmente eu que sou egresso do próprio Banco Central, tenho a oportunidade de, mesmo aposentado, estar acompanhando, né, de perto esses processos todos, graças à nossa Fenasbac. E aí um registro que ele fez, que eu quero reiterar aqui, que é o legado do time. Realmente, com esse time que nós temos aqui na Fenasbac, no Instituto, e com a inovação, a gente tem conseguido também, né, estar par e passo com o próprio Banco Central. E então, em nome da Fenasbac, eu agradeço o presidente Roberto Campos Neto, mais uma vez por sua amabilidade, disponibilidade, também ao Rodrigo, líder de inovação da Fenasbac, pela condução dessa conversa, de mais um Lift Talks aqui conosco, que, né, está se encaminhando para o seu final. Aproveito de igual forma para dar os parabéns aos 11 projetos selecionados aí para a 4ª edição do nosso Lift Lab, com meus cumprimentos pela conquista. Né? Gostaria também, com imensa honra, de convidar a todos para nos acompanharem amanhã no lançamento do Reconhecimento e Inovação com Propósito para o Ecossistema Cooperativista Financeiro. Nele, as cooperativas de todo o Brasil poderão se inscrever para terem suas políticas de gestão reconhecidas como referências de transformação e inovação do setor. Idealizado pelo Instituto Fenasbac, a iniciativa é construída junto aos maiores nomes e instituições do cooperativismo nacional e do Banco Central. Eu, o presidente Roberto Campos Neto, a diretora executiva do Instituto, Lucila Simão, o nosso líder de inovação, Rodrigo, que também está aqui conosco, juntos esperamos vocês amanhã para este lançamento. Ao vivo, a partir das 10 horas da manhã, no canal do Instituto Fenasbac no YouTube. Desejo uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, meus amigos. Um abraço enorme para a Lucila Simão, diretora executiva do Instituto Fenasbac, que é companheira do projeto Lift desde o primeiro dia, ajudou a desenhar, coordenar, e essa parceira maravilhosa, que amanhã está num momento muito especial do reconhecimento. Nos vemos no reconhecimento, Paulo. Até lá.